Graça e paz, tudo bem? Que bom, mais um momento a gente está aqui na presença de Deus e hoje nós vamos falar sobre vencendo o medo. O que é o medo? O que o medo causa? Os malefícios do medo? Como se supera o medo? Então é um assunto assim muito importante e nós vamos orar para que você tem medo de alguma coisa, você tem algum temor. Sabe que Jó teve todo aquele problema e ele disse, está escrito lá em Jó, o que eu mais temia me sobreveio. Parece que às vezes você percebe que alguns medos seu, quando você tem aquela fobia, aquele medo, ele acontece na sua vida. Então eu quero que você saiba aqui, vou falar algumas coisas sobre o medo, alguns versículos, e nós vamos orar para que, se você tiver medo de alguma coisa, você sente que esse medo gera um desconforto, fobia, você vai vencer seus medos e você vai superar os medos. E nós vamos orar também sobre essa área, todos os malefícios que o medo causou na tua vida. Nós vamos fazer uma oração no final. Se você conhece alguém que tem síndrome do pânico, tem medo, tem angústia, tem, sei lá, você apresenta essa pessoa, você ora por ela, você manda esse vídeo para ela, seja um canal de Deus, tá bom? O medo é uma emoção natural que todos têm. A Bíblia reconhece o medo como uma emoção humana. No Salmo 56, versículo 3, diz assim, que nós não devemos nos sentir culpados por sentir medo, mas sim como aprender a lidar com o medo de uma maneira saudável. O medo ele pode ser paralisante. O medo excessivo pode nos impedir de agir segundo a vontade de Deus. Segundo Timóteo, versículo 1, verso 7. O medo pode ser usado pelo inimigo. O medo pode ser uma ferramenta que o inimigo usa para nos afastar de Deus, para nos impedir de cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. De repente você tem medo de falar de Deus para uma pessoa, você tem medo de dizer não para uma pessoa e acaba se colocando em alguma enrascada. Então, as causas comuns do medo, né? Que eu vou passar aqui. Causas comuns do medo é incerteza, que é o medo do futuro, medo do desconhecido. E em Mateus capítulo 6, versículo 34, fala sobre isso, né? Existe a rejeição, que é o medo de não ser aceito pelos outros. Então tem pessoas que têm medo, e Gálatas 1:10 fala como a gente superar isso. Fracassos, medo de não ser bem-sucedido. Deuteronômio capítulo 31, verso 6 diz sobre isso. Então, perda, sentimento de perda, medo de perder ente querido, como eu disse no caso de Jó, né? Medo de perder bens materiais. Em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 vai falar sobre isso. Então, punição, a pessoa tem medo de consequências, medo dos erros que cometeu. 1 João capítulo 4, versículo 18 vai falar sobre isso. 3 princípios bíblicos para vencer o medo. Primeira coisa que vence o medo: confiança em Deus. Confiança em Deus é uma chave para se vencer o medo. Se você confiar em Deus, o seu amor vai ser tão grande por Deus. E em Salmo 23, versículo 4, fala sobre isso também. Lembrar das promessas de Deus. Quando a gente lembra das promessas de Deus, a gente expulsa o medo. A Bíblia está cheia de promessas de Deus, que Ele nos protege, que Ele nos fortalece. Esses dias a gente falou sobre o Salmo 91, se você não viu, dá uma olhada lá. Salmo 23 diz que Ele prepara uma mesa para você na presença dos seus adversários, né? Em Isaías 41:10. E outra coisa que faz perder o medo é falar com Deus através de uma oração. Então, orar é uma ferramenta poderosa, que está escrito lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que fala ali, tudo seja nossas súplicas apresentadas diante de Deus, né? E a meditação na palavra de Deus traz uma lembrança da verdade, né? Quando a gente foca em lembrar a verdade, lembrar as promessas, Salmo 119, versículo 105.
focando-se em Deus e não no medo. A gente concentra a nossa atenção em Deus, na sua grandeza e nos ajuda a diminuir o poder do medo. Não que você não vai ter medo, mas você vai dominar o medo. Você está entendendo? Que tudo me é permitido, mas nem tudo vou me deixar dominar. Então o medo é um sentimento que nós nos sentimos quando a gente enfrenta uma entrevista de trabalho, quando você vai para um lugar novo. Enfim, o medo é um sentimento, mas hoje eu quero ajudar você, orar por você, para você enfraquecer esse sentimento e ter uma coragem para superar o medo. Meditando na palavra, como eu já disse, focar em Deus e agindo com coragem. Então, enfrentar os medos, mesmo com tremor, você pode superar ele. Josué diz 1:9 diz: seja corajoso, forte e corajoso. Então, eu tive uma situação na minha vida que eu e minha querida esposa Simone, nós fomos para Manaus e lá tinha um índio. Lá quando a gente fez um passeio lá de barco, tinha um índio numa ilha e lá o índio tinha uma sucuri enorme que ele deixava a gente assim, a cobra pendurar assim na gente, a gente tirar a foto. E eu tinha muito medo de serpente. E ali eu rolei na cobra, tirei foto. Agora, depois que você se enrola com uma sucuri, pode vir as cobras, apesar que tem cobra venenosa, pequenininha. Mas hoje eu venci, eu fiz para vencer meu medo. Então, eu queria desafiar você a vencer seus medos através de agir com coragem. Seja forte e seja corajoso. Buscar um apoio. Se você não consegue vencer o medo sozinho, busca um apoio, compartilhando um medo com um amigo, com um mentor, com um pastor, com alguém que possa te apoiar, familiares, líderes espirituais, que possa trazer um conforto e uma orientação, conforme diz em Gálatas capítulo 6. Existem versículos chaves que eu não li aqueles versículos porque esses daqui são mais específicos para poder trazer o antídoto de todo medo. Diz lá em 1 João 4,18, diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o amor lança fora, expulsa o medo, porque o medo supõe um castigo, mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então quando você lança o coração para amar a Deus e entende o tanto que Ele te ama, você não vai ter medo. Então aqui 2 Timóteo capítulo 1:7 diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, tem outra tradução que fala, deu espírito de coragem. Coragem, receba a coragem de Deus, nós vamos orar nesse propósito. Entrego todas as minhas preocupações a Deus, pois Ele tem cuidado de mim. Isso está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Ainda que eu ande pelo vale da morte, da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Esse aí eu quero que você fala. Aonde está escrito esse versículo? Eu vou falar de novo, eu queria que você colocasse aí no comentário. Ainda que eu ande pelos vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos lá, não vou falar porque você sabe onde está. Então, nós temos aqui alguns exemplos de pessoas que superaram o medo. Eu queria que você imaginasse Davi, um adolescente, enfrentando um gigante. Que coisa! Ele teve muito medo, mas ele usou a coragem porque ele confiou em Deus. Esse texto está em 1 Samuel, capítulo 17, você vai ver lá como ele teve coragem. Josué, Deus encorajou Josué a ser forte e corajoso para liderar todo um povo, uma multidão do povo de Israel, né? Você vai ver isso em 1 Josué capítulo 1, verso 9. Paulo enfrentou perseguições, dificuldades, mas ele manteve a confiança em Cristo. Você vai ver toda a história dele, mas 2 Coríntios 12:10 fala sobre isso. Então vencer o medo é um processo contínuo, porque hoje você venceu um medo, amanhã você vai ter medo de outra coisa. Então requer que a gente mantenha uma manutenção da nossa confiança em Deus. E é por isso que nós vamos orar.
Você vai confiar em Deus, como diz no Salmo 121, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então, você vai buscar Deus em oração junto comigo, com a base nessa palavra, você vai experimentar a paz que excede todo entendimento e você vai viver uma vida livre, com toda a paralisia que o medo causou vai cair por terra. Então quero orar por você, mas como eu costumo pedir, marca uma pessoa, envia para uma pessoa que precisa dessa palavra, uma pessoa especial, que você sabe que vai abençoar a vida dela. Se inscreva no nosso canal e vamos junto numa concordância. Eu quero que você quanto mais você concordar comigo, olha, você repete comigo essas frases antes de eu fazer a oração. Falar: eu retiro todo medo da minha vida. Eu recebo coragem de Deus na minha vida. Eu sou forte. Escreva aí: eu sou forte. Eu sou corajoso. Declare mesmo: eu tenho autoridade. Eu tenho ousadia. Eu vencerei todos os meus medos. Você vai ver como é bom usar essa autoridade e declarar sobre tua vida: eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou uma princesa do Senhor, eu sou um homem de Deus. Coloque mesmo: eu vou vencer minhas lutas, eu vou vencer meus medos. E aí você vai agora comigo entrar debaixo dessa oração e ser abençoado. Pai, em nome do teu filho, Pai, todo medo vai embora. Que teu filho e tua filha sinta o amor do Senhor, sinta o cuidado de Deus, sinta o quanto Ele é especial, quanto ela é especial para ti. E esse medo vai cair por terra, esse medo vai desmoronar e vai vir uma coragem, vai vir uma ousadia. Teu filho vai alcançar coisas que ele não acreditava, ele vai se surpreender com ele mesmo. Em nome de Jesus, tenha um dia de ousadia, um dia de coragem, um dia de superação, um dia do extraordinário de Deus, que você vai se superar, como você vai ser ousado para enfrentar as adversidades. Cuidado, mas vença o medo, tá? Deus abençoe você poderosamente. Um dia incrível, um dia extraordinário, um dia de céus abertos do Senhor, um dia para viver na bênção de Deus. Shalom, shalom, tchau.